Senhor, meus queridos irmãos. Agora estamos aqui, no nosso vídeo, nosso segundo vídeo da lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Organização de uma Igreja Local, a carta de Paulo a Tito. Estamos introduzindo o estudo sobre a carta de Paulo a Tito, mas não com intuito teológico, não com intuito de entrar em detalhes teológicos, mas na realidade de fazer um pequeno comentário, como é a própria intenção do autor da lição, o pastor Alinaldo Renovato, que é daqui do Rio Grande do Norte. A intenção não é fazer um comentário aprimoradamente teológico, mas na realidade um comentário que serve para a nossa prática do dia a dia. Na realidade é uma teologia prática. E a lição de hoje, dessa semana, como foi falado no vídeo anterior, a parte 1, nós estaremos agora entrando um pouco mais na lição, mas de uma forma bem simples, só dando mais dicas para os professores e fazendo alguns pequenos comentários. No primeiro vídeo nós falamos sobre a questão da formação da igreja, a concepção de Paulo como formador de igreja, formador de líderes, e também falamos sobre a questão de como se deve organizar uma igreja, como se deve escolher um presbítero, que até o próprio texto da leitura bíblica em classe fala sobre isso. Então é importante que entendamos que a lição de hoje ela é direcionada sim, principalmente aos líderes, sim, mas também é direcionada à igreja, porque a formação da igreja ela não só fala do líder, mas daqueles que também que estão sujeitos como igreja do Senhor. A membresia da igreja também faz parte disso. E a epístola de Paulo a Tito, ela, como tem dito aqui na própria lição, ela foi escrita com intuito, com um propósito, como o próprio autor da lição diz. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele deu uma incumbência a Timóteo a exortar a igreja que estava sofrendo com os ataques dos falsos mestres. Já há uma diferença entre Tito e Timóteo, porque Tito ele foi direcionado para quê? Para organizar e também formar presbíteros, ou bispos, ou como alguns chamam também pastores ou anciãos. Era o mesmo termo para tudo, diferente de hoje, porque hoje nós temos uma hierarquia, pelo menos dentro da Igreja Assembleia de Deus, de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, algumas convenções têm os auxiliares e outros até cooperadores. A gente sabe que é uma fragmentação hierárquica que foi colocada, herdada do próprio militarismo, mas a gente sabe que não é bíblico, Não vou dizer que é antibíblico, nem também que é pecado, mas não é bíblico. E nós temos aqui a incumbência de Tito separar líderes espirituais para a igreja. O que é que um presbítero fazia? Um presbítero ele era responsável por cuidar de um grupo de pessoas, como a gente sabe, naquela época não existiam esses templos que nós temos hoje, Os templos que temos hoje é uma imitação das sinagogas judaicas, mas naquela época a igreja se reunia geralmente e principalmente nas casas das famílias. E é por isso que no próprio texto fala sobre a questão de homens que destruíam os lares, porque chegavam com doutrinas erradas, tal. Mas o mais importante é a gente entender que a função do presbítero era de guiar essas pessoas, de ensinar essas pessoas. Então era como se Paulo dissesse assim: Tito, eu estou te dando uma responsabilidade de tu formares líderes espirituais, anciãos, pessoas que tenham respeito, que sejam respeitadas, para que estejam à frente do povo, para que estejam à frente do ensino. E Paulo, na realidade, a base doutrinária cristã ocidental, vamos dizer assim, toda a base cristã dos ensinos doutrinários temos em Paulo. Temos os ensinos de Cristo nos evangelhos, mas principalmente a expansão da doutrina através de Paulo, através, como ele diz, das revelações que ele recebeu do Senhor, como ele diz sempre, que recebi do Senhor, que também vos ensinei. Então, aí Paulo deixa a responsabilidade de Tito para organizar essa igreja. E Tito, ele passa a ser responsável pelos cretenses. E havia um pequeno problema,
a questão da vida dos cretenses. Há registros que eles eram pessoas altamente desconexas, longe de uma moral, vamos dizer, cristã. E aí a responsabilidade do presbítero era maior, a responsabilidade do líder cristão era maior, porque além de ensinar a palavra, ele tinha que corrigir com mansidão as pessoas que caíam sucessivamente nos erros, né? Mas existiam aqueles que erravam, como existem até hoje, aqueles que erravam de forma consciente, e esses de forma consciente ele podia chegar de forma mais dura. Então tinha essa questão também, e é bom que o professor trabalhe sobre isso, a questão da problemática daqueles que são incautos, aqueles que têm mistura ou não têm uma identidade cristã e que mistura muito ainda o que tinha do passado com o evangelho, e com essa mescla não consegue ter uma consistência. Então é importante que o professor fale sobre isso, fale sobre a questão do líder ter essa sensibilidade de compreender e de como chegar nessas pessoas que têm essa dificuldade. E também é importante a gente falar sobre esse contexto, né? Que hoje em dia não é diferente a forma em que as pessoas estão dentro das igrejas. Uma obrigação do pastor ou do líder cristão, do bispo, do presbítero, como é tido na Bíblia, uma das obrigações dele é proteger o rebanho. E o problema é que hoje nós temos líderes que não só não protegem o rebanho, mas além de não protegerem o rebanho, eles se aproveitam do rebanho. Até o próprio Pedro, ele informa e diz isso, que olha, cuidado, porque vai aparecer entre vocês falsos mestres, falsos líderes, falsos, como apareceram falsos profetas, aparecerão falsos mestres, que trarão heresias de perdição, que quererão comerciar de vós, né? Se aproveitar de vocês. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitos líderes hoje, e num país como o nosso, o Brasil, que é um país altamente corrupto, um país onde as pessoas gostam de tirar vantagem uns sobre os outros, temos líderes também desse jeito, dessa forma, né? Então é perigoso e é muito importante a gente ter um cuidado com isso, né? Não é porque é um pastor, um líder de uma igreja, que a gente não possa questionar, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de líder. Outra questão também é a gente tem que estar olhando também essa qualificação desses pastores. Como eu falei no texto, sobre o texto, quando a gente fez aquela pequena interpretação, que não foi uma interpretação profunda, e não há necessidade disso, porque não há tempo para um professor fazer isso na sala de aula, porque a aula é em torno de 50 minutos, 1 hora. Então, mas é importante a gente entender uma coisa, muito importante a gente entender uma coisa. Você aí, professor, precisa entender uma coisa e mostrar com mansidão e com tranquilidade, para que não haja também uma revolta do seu aluno, mas que você fale sobre essa questão dos líderes, né, que simplesmente eles não dão exemplo, eles não são exemplos a ser seguidos, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. O aluno, o professor, ele tem que estar orientado a entender que aquele que segue a palavra, sim, esses são dignos de nós seguirmos. Mas aqueles que não seguem a palavra, que estão em pecado, eles não são dignos de serem reverenciados, nem respeitados, né? Como muitos fazem hoje. Hoje, muitos líderes que não têm responsabilidade sobre o Evangelho de Cristo, em relação ao Evangelho de Cristo, eles são colocados aí como grandes homens de Deus, mas na realidade eles são homens de homens, né? Homens que servem a homens. E nós não estamos aqui para servir a homens, estamos aqui para servir o Senhor da obra. Quem é o Senhor da obra? O Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que ter muita atenção também no segundo ponto do tópico 2, que fala sobre os crentes que são problemáticos. São crentes, porém problemáticos. É muito importante a gente gostar de estudar a Bíblia. Os professores, os alunos,
E é importante que a gente conheça a palavra de Deus para que quando aparecerem pessoas que tenham interesses escusos, interesses estranhos, a gente possa combater com a palavra de Deus de forma verdadeira. Então é importante a gente saber disso. Existem também muitos que ensinam, trazem ensinos falsos, trazem ensinos falseados, ensinos que parecem ser verdadeiros, ensinos que parecem ser de Deus, né? Homens que parecem ser homens cheios do Senhor, mas na realidade, por trás dele há um interesse, por trás dele há uma ganância, por trás deles há o interesse de querer arregimentar muita gente, trazer muitas pessoas para dentro da igreja, independente se tem qualidade cristã ou não, independente se realmente estão querendo ser salvos ou não. Às vezes o interesse de muitos pastores, muitos líderes, e a lição é para líderes, então a gente tem que falar assim, muitos líderes, o interesse dele não está voltado para a palavra de Deus, para o ensino do evangelho, pela verdade, não. Muitos destes não. Muitos destes estão interessados em ter pessoas que sigam a ele, né? Ou então muitos desses estão interessados em ter pessoas que façam o que eles querem, que se sujeitem a eles. Há casos até de líderes que aproveitam que os irmãos fazem a obra do Senhor com prontidão, com vontade, com zelo, e aí pegam essas pessoas para serem empregados nas suas casas, não é? Se utilizando dos serviços. Aí não ajuda em nada essas pessoas, né? Às vezes, muitas vezes, eles pegam essas pessoas para fazerem favores para eles, mas não é porque querem uma ajuda, mas querem se aproveitar dessas ovelhas. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de líder. Esse tipo de líder, ele é um interesseiro. Ele está doidinho pela lã da ovelha e a gordura. Se ele puder, ele chupa os ossos e chupa o tutano todinho. Sabe por quê? Porque ele é um interesseiro. Ele é um filho do diabo. Porque está dentro da igreja querendo se aproveitar do povo de Deus. E o povo de Deus, como é ovelha e é manso, muitas vezes se sujeitam a esses tipos de líderes. Por aí a gente não conta inúmeros telepregadores, teleevangelistas que se aproveitam das pessoas, que vendem toalhas, né? Toalhas de R$100, R$90, meias, né? Areia de Israel, pedaço de pedra do Monte das Oliveiras, né? Falta só vender pedaço da cruz de Cristo. Daqui a pouco vão vender o leite em pó de Maria, daqui a pouco vão fazer isso. Então, e muitas pessoas se enganam, se iludem, sabe por quê? Porque, como eu falei, não querem estudar a palavra. E os próprios professores da escola dominical não estudam a palavra, não estudam nem sequer a lição. Pegam simplesmente e começam a ensinar, porque eu sei já dessa lição aqui. O pastor Rinaldo comentou aqui, mas isso aqui eu já sei, isso aqui é básico para o cristão. E nem sempre é assim. A gente tem que entrar na lição e conhecer bem o texto bíblico, conhecer bem quem era Tito, conhecer bem qual era o interesse de Paulo em falar isso, qual é a prática daquilo que havia naquela época para os nossos dias. E muitos não pensam assim, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Outra questão que a gente fala, que é o último, deve falar sobre o último tópico, é sobre a percepção da pureza para os puros e para os impuros. Tudo é puro para os puros, e é verdade. E é por isso que eu acabei de falar. Por nós sermos puros, às vezes, nós fazemos de forma inocente coisas erradas. Então, às vezes, coisas que não são puras parecem ser puras. Mas o texto bíblico ele diz assim, Paulo diz, todas as coisas são puras para os puros. Como o autor da lição diz aqui também, pois esses procuram viver segundo a palavra de Deus. Aquele que vivem de modo santo não vê mal em tudo, pois seus olhos são bons, santos. Isso é reflexo de suas mentes e corações bondosos. É verdade, isso é muito verdadeiro. Mas a gente tem que entender uma coisa também. Não é porque a gente tem uma mente santa, uma mente que vê coisas boas nas coisas, em tudo, que a gente vai ficar vendo coisas boas naqueles líderes falsos. Porque os próprios apóstolos alertam disso. Não quer dizer
que a gente vendo tudo que é puro, a gente vai ficar de olhos fechados para o que é errado, não. Porque tem muito líder e tem muito membro da igreja aí que vive fazendo o que não deve e aparecendo para os outros como ovelha, mas são lobos devoradores, vestidos com capa, né? Com capas de ovelhas, são lobos. E a gente tem que ter cuidado. Como também nada é puro para os impuros. Outra questão da pureza, a questão da inocência, a questão da ingenuidade, mas também a questão da malícia. O que é impuro, tudo ele é malícia. Você fala uma coisa e ele distorce, já vem com uma conotação diferente. Você fala uma palavra e ele já entende de outra forma. Você ensina a verdade e ele já muda aquele seu discurso para fazer o que ele quer. Pega às vezes uma palavra que você falou para distorcer, para lhe acusar, para fazer fofoca sobre sua vida. É interessante que dentro da Assembleia de Deus eu já vi muitas vezes pessoas serem disciplinadas por causa de um uso e de um costume, uma coisa tão superficial. Mas é difícil a gente ver um impuro desse sendo disciplinado, porque fofocou, porque vive com malícia dentro da igreja, porque é mal intencionado. É difícil a gente ver isso, porque muitas vezes esses próprios homens que são assim, eles estão de conluio, de complô com a liderança da igreja. E a igreja é corrompida. Irmão, não fale isso. Eu falo sim. Lembra daquela lição que a gente falou sobre corrupção? Que a gente estudou sobre corrupção? Pois é, do mesmo jeito dentro da igreja. Você acha que a igreja está separada do mundo? Tá, mas não. Essa igreja secular, humana, não. Essa instituição humana, não, tá não. Ela está suja. Ela está misturada com o pecado. Ela está prostituída com o pecado. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente é a igreja santa do Senhor e a gente tem a mente pura e sã, a gente também tem que ter a consciência de repreender esses que estão errados. E cadê o trabalho do ensino, da liderança da igreja? Cadê? Estão cegos? Acordem. Vocês estão cegos. Estão vivendo nas suas próprias ganâncias, se alimentando do povo, comendo do povo, se aproveitando das ofertas das ovelhas e não prestam atenção para ensinar a palavra de verdade. Vocês estão preocupados no comércio, em vender? Ora, a fé não se vende. De graça recebeste, de graça dás. É assim que ensina a palavra de Deus. Acordem! Conhecem a Deus, mas o negam com atitudes. É o que acabei de falar. Existem muitos dentro da igreja, existem muitos na liderança da igreja que conhecem a Deus. Parece para todo mundo que conhece a Deus. É um servo do Senhor autêntico. Mas na realidade, dentro deles, eles são sepulcros caiados, hipócritas, víboras, peçonhentos, homens que estão a ponto de fazer qualquer coisa pelo interesse próprio. Sabe por quê? Porque o que vale para eles é o poder sobre as igrejas. O que vale para eles não é o Evangelho de Cristo, mas o poder sobre a igreja. Que tipo de liderança é essa? Que tipo de liderança é essa que persegue pessoas? Que tipo de liderança é essa que está preocupado com a carne e com o sangue, mas não com os principados e potestades? Quanto às hostes da maldade. Que tipo de liderança é essa que se macumuna com políticos corruptos? Que tipo de liderança é essa que inventa mentiras dentro do púlpito? Que tipo de liderança é essa que está mais preocupado com a vestimenta do irmão, com o salário do irmão, do que com o Evangelho de Cristo? Que tipo de liderança é essa que não leva mais o Evangelho do Senhor, mas sim o Evangelho da facilidade? Que tipo de liderança é essa que nós temos que servem a homens? Que tipo de liderança é essa que serve ao dinheiro, a mamon? Ora, esses homens estão aí macumunados contra a igreja do Senhor. Não ensinam mais o Evangelho da verdade, não.
Eles estão preocupados com o seu benefício próprio, interesse próprio. Mas o Senhor, a palavra do Senhor não ensina assim. Meus queridos, eu agradeço a vocês por estar acompanhando o vídeo do EBD Brasil, mas também peço a todos que estudem a lição, que busquem conhecer mais, porque o que eu falei aqui é muito pouco. Eu não sei quase de nada, eu não sei de nada, mas vocês podem buscar mais. Busquem nos outros vídeos dos pastores, dos outros líderes, examinai tudo e retende o bem, como Paulo falou, e aí você já dá a sua aula de forma organizada, inteligente, interativa, e logo futuramente estaremos também, como a minha área também é pedagogia, né, educação, sou da área de educação e educação global, e eu gostaria de informar já aos irmãos também que futuramente estaremos aí publicando vídeos orientando como fazer um plano de aula. Na verdade, não precisa nem ser um plano de aula. Eu vou ensinar vocês como organizar uma aula de forma simples e objetiva, né? Porque não é uma aula enorme, é uma aula de 50 minutos. Então, uma forma simples e objetiva, dando orientações aos irmãos, dando dicas da área de pedagogia, né? Por trabalhar na área e ser da área. A paz do Senhor a todos. Acessem o www.ebdbrasil.net e sejam abençoados em